Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Mais de 1.200 atletas participaram da corrida de rua do TRT de Goiás, que este ano levantou a bandeira da saúde e segurança do trabalhador. A corrida já se consolidou no calendário esportivo nacional. E no bloco de entrevistas, nós conversamos com o advogado Renaldo Limiro, que fala sobre o direito empresarial e a relação com o direito do trabalho. No terceiro ano consecutivo, a corrida de rua do TRT de Goiás se consolida no calendário esportivo nacional. Mais de 1.200 atletas suaram a camisa pela saúde e segurança do trabalhador. 7 horas da manhã e os atletas estão chegando. O aquecimento antes da prova é fundamental. Além do grande número de profissionais, a corrida de rua do TRT Goiás atraiu também uma alegre multidão de atletas amadores, familiares e amigos em Goiânia. Pontualmente às 8 horas, as sirenes são disparadas. Corrida TRT Goiás, patrocínio Bradesco. Agora é lá, Bradesco, O clima fresco favorece a prova e os atletas partem para cumprir os percursos de 4 e 8 quilômetros. Pouco mais de 12 minutos após a largada, os primeiros colocados do percurso 4 quilômetros começaram a chegar. Foi um dia de superação para os participantes da corrida TRT Goiás. Para muitos atletas, acostumados a competir em provas dessa natureza, a preocupação era de melhorar o próprio tempo e concluir bem o percurso. Para outros, o simples fato de cruzar a linha de chegada já significava grande vitória. Eu participo, sempre participei da SESC, dentro do Buriti, eu sempre participo. Não é para ganhar não, é para ajudar, né? Concorrer, mas não é para ganhar nada não, é só para divertir, né? E o que o senhor acha de 78 anos e estar correndo, competindo aí de igual para igual com os jovens? É bom demais, né? A vida é muito boa, né? A corrida contou também com a participação de juízes, procuradores, advogados e servidores da Justiça do Trabalho goiana. A terceira edição da corrida, terceira vez que o senhor participa. Como está esse ano? Eu estou gostando demais, eu acho que a nossa corrida está cada vez mais organizada. Hoje nós temos esse prédio excelente aqui das Varas e que está abrigando nós todos aqui. A corrida muito organizada. Eu corri a primeira vez 8 quilômetros, depois as outras 2, 4 e me senti bem. E eu acho que hoje já é uma corrida tradicional de Goiânia. E isso daí traz uma felicidade para nós saber que o tribunal está patrocinando a favor da saúde do trabalhador, certo? Contra o acidente. Isso daí sempre uma causa boa a favor da sociedade, que é o que a gente trabalha a favor, né? Bom, essa edição especial chama a atenção para a importância de preservar, né, a saúde e a segurança do trabalhador. A corrida é um esporte muito agradável, né, que faz interagir com as pessoas, então os magistrados apoiam essa iniciativa do TRT e estarão sempre presentes nas corridas aqui do tribunal. Outra história de exemplo é o de Tânia Cruvinel. Há menos de 2 anos, quando começou a treinar, a servidora de 46 anos conta que não conseguia nem concluir o percurso caminhando. Hoje, com persistência e disciplina, ela conquistou o 2º lugar na categoria geral feminino 4 quilômetros. Eu comecei a treinar com o grupo Fernando Diniz, eu não conseguia nem caminhar. Depois eu comecei a caminhar rapidamente e foi sucessivamente, comecei a correr, comecei a fazer 5 quilômetros e hoje eu estou ganhando o prêmio geral. Mas antes eu não conseguia correr nem 100 quilômetros. Foi graças à equipe, ao grupo Fernando Diniz, que eu consegui alcançar esse objetivo traçado.
O público que prestigiou a corrida do TRT de Goiás pôde contar com um moderno e amplo espaço do novo Fórum Trabalhista de Goiânia. Este ano, o evento levantou a importante bandeira da saúde e segurança do trabalhador. Muito mais que a prática de um esporte, a corrida de rua TRT Goiás foi uma grande manifestação pública de cidadania pela saúde e segurança do trabalhador. Infelizmente, precisamos ainda combater no Brasil as formas de trabalho degradante, perigoso ou insalubre. Só em Goiás foram registrados no ano passado cerca de 16 mil acidentes do trabalho, com 124 mortes. A estatística oficial mostra que a cada dia no Brasil, 50 mil pessoas nunca mais retornam ao trabalho por invalidez permanente causada por acidente do trabalho. Nesse sentido, o Judiciário Trabalhista está se mobilizando, lançando programas de prevenção ao acidente de trabalho e de combate ao trabalho escravo e infantil. Porque é uma questão ainda presente no Brasil, nunca é demais lembrar, ainda mais agora que o TST engajou-se também nessa campanha contra os acidentes de trabalho. E nós, da nossa parte, aderimos a isto e estamos nos empenhando também nesse mesmo sentido. Eu considero esse tema da maior importância, porque somente por meio da conscientização de empregados e empregadores é que nós podemos reverter o triste quadro de acidentes que ainda é muito preocupante. E nós precisamos desenvolver essa consciência e a cultura e mudar a cultura de que acidentes não acontecem, eles são provocados. E se são provocados, podem muito bem ser evitados por meio da prevenção. A corrida TRT Goiás foi produzida pela Sports and Tracks e contou com a parceria do poder público e de empresas patrocinadoras. Para nós, eu acho que é bastante importante, que é uma parceria antiga. Esse é o 3º ano de corrida e nós estamos participando já há os 3 anos. E a gente vê com muito bons olhos, né, essa preocupação do TRT com a saúde do trabalhador, com a questão da segurança. E isso daí habitua as pessoas à prática do esporte, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje para ter uma qualidade de vida melhor. A todos os atletas da corrida TRT Goiás, o nosso agradecimento pela importante participação no evento, que este ano bateu novo recorde em número de inscritos. Aos que vão iniciar seus treinos ou aqueles que darão andamento ao condicionamento físico, desejamos muita disposição. Aguardamos você no ano que vem. E no próximo bloco, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre direito empresarial e a relação com o direito do trabalho. Voltamos em instantes. O objetivo de toda empresa é ter êxito financeiro, ou seja, lucro. Mas muitas vezes esse objetivo é extrapolado, gerando problemas e conflitos, sobretudo com o próprio trabalhador. Nesta batalha, resta um desafio: aliar o interesse da empresa aos interesses do trabalhador. Esse dilema avança também para o universo jurídico. Além do próprio direito do trabalho, outros ramos do direito também tratam do tema, como é o caso do direito empresarial. E para falarmos sobre as diferenças e pontos comuns entre o direito do trabalho e o direito empresarial, nós conversamos agora com o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista da área. Doutor Reinaldo, o que é o direito empresarial? Sinteticamente falando, é um ramo do direito privado que regula todas as relações negociais. Mas para se entender melhor o que seja o direito empresarial, nós temos que voltar a alguns anos no tempo, como por exemplo no ano de 1850, quando, ainda à época do Império, foi editado o Código Comercial, que vigorou até
a vigência, agora em 2002, do Código Civil Brasileiro. Nós tínhamos o Código Comercial Brasileiro, que do artigo 1º ao artigo 456, regulava todas as questões relacionadas com o comércio. Por que comércio e por que não empresa? Porque o nosso Código Comercial teve por base o Código francês. E o Código francês trazia no seu âmago a chamada teoria do comércio. Ora, só poderia exercer o comércio quem praticasse atos de comércio. Tínhamos também o regulamento 757 do ano de 1850, que regulava especificamente quais eram os atos de comércio. Então, quem praticasse aqueles atos determinados pelo artigo 19 do decreto 757 de 1850, era então comerciante. Entretanto, com a evolução dos tempos, viu-se que era um campo muito pequeno para o conceito do que seja efetivamente o comerciante. Até que, ao chegar em 2002, já com base agora na chamada teoria da empresa, originária do direito italiano, do Código Civil italiano de 1952, estendeu-se este conceito meramente de comerciante, de comércio, para o conceito de empresa, ampliando-o em muitos pontos. Porque até então, os atos de comércio eram limitados, enquanto que os atos da empresa são muitíssimo abrangentes. Por exemplo, até mesmo uma empresa de serviços que prestava trabalhos na época do Código Comercial de 1850, ela tinha o seu registro no registro de pessoas jurídicas, no registro e não no registro de comércio, como tinha o comerciante a obrigação. Então veio o direito de empresa com uma nova conotação, o Código Civil fez constar do seu livro 2 o chamado direito da empresa e aí ampliou no conceito de empresa hoje. Significa que é empresário quem exerce uma profissão economicamente com fins lucrativos, devidamente organizada, utilizando de todos os fatores de produção. Ao contrário daquilo que se dizia antigamente, conforme o Código Comercial de 1850, o que era especificamente um ato de comércio. Então, o direito empresarial hoje é exatamente aquela pessoa que exerce a empresa, ou seja, que trabalha profissionalmente, visando fins econômicos, visando colocar os fatores de produção, organizando a mão de obra, organizando a infraestrutura, organizando a tecnologia, tendo um autoconhecimento, independentemente do ato que se faz. Ao contrário do que se fazia quando se especificava o que era ato de comércio. Era mais restrito, né? Muito mais restrito até então. Quais os pontos comuns entre o direito do trabalho e o direito empresarial? São diversos os pontos em comum, porque o direito, genericamente falando, é um só. E aí começa a divisão dos seus ramos. Tem o direito público e tem o direito privado. A nossa área, o direito empresarial, faz parte do direito privado. Mas, dentro das suas próprias divergências, nós encontramos convergências entre o direito empresarial e o direito do trabalho. Por exemplo, a própria consolidação das leis do trabalho, nos seus artigos 10 e 448, diz que a empresa, mesmo se for vendida ou se modificar sua estrutura econômica, não causará absolutamente nenhum prejuízo para o trabalhador. Ela refere-se, claro, à empresa. Ao contrário, por exemplo, na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, ela já diz, num determinado artigo, que ficam ressalvados os direitos dos empregados até 150 salários mínimos, na hipótese de a empresa vir a falir. Então, quando nós entendemos assim que parece haver divergência entre um e o outro, numa lei, ao contrário, nós encontramos o que se cobra na lacuna de um. Então, é meramente uma aparência, divergência e convergência.
Porque todos os ramos do direito, quer queiram, quer não, têm uma interdependência entre si. Bom, o senso comum das pessoas é de que o direito empresarial ele existe para defender tão somente os interesses dos empresários, dos empregadores. E o direito do trabalho para defender tão somente o direito dos trabalhadores. O que é de verdadeiro, o que há de equivocado nesse ponto de vista? Deixa eu começar pela segunda fase da sua pergunta, com relação aos direitos dos trabalhadores que são protegidos pela consolidação das leis do trabalho. Efetivamente, esta consolidação, ela existe sim para proteger o direito dos empregados frente aos empregadores. Por quê? Porque o empregado é tido como hipossuficiente diante do poderio econômico do empregador. Daí vir o legislador e colocar normas específicas para proteger aquela mão de obra, aquele poder mental que o empregado coloca à disposição do empregador, para que o empregador, diante daquela fraqueza teórica do empregado, que precisa do emprego, não abuse das suas condições e possa, talvez, negar-lhe o pagamento de algum direito. Esta é uma grande verdade. O direito do trabalho foi feito, sim, para proteger o trabalhador. Quanto ao direito empresarial, especificamente, não é a função primordial dele defender os direitos do empresário. Mas, ao contrário, o direito empresarial é aquele que regula, por exemplo, a forma de constituição das sociedades, como elas podem funcionar, os seus conselhos, as suas assembleias. Quem é que pode ser empresário? Com que idade? De que forma que se desenvolve esta relação da pessoa física que cria uma personalidade jurídica ao criar uma sociedade e como aquela sociedade tem obrigação para consigo mesmo, para com os seus sócios e para com terceiros. Então, o direito empresarial, eu acho ele muito mais amplo. Nada obstante, existam normas que, é claro, possam ter o fim de defender os interesses do empresário diante de algum eventual direito que lhe tenha sido sonegado, postergado. Mas a verdade é que o direito empresarial regula uma atividade muito mais ampla, muito mais genérica do que propriamente a defesa que o direito do trabalho tem com relação ao seu trabalhador. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os pontos comuns e divergentes entre o direito empresarial e o direito do trabalho. Não saia daí. Nós estamos de volta, hoje recebendo em nossos estúdios o advogado Reinaldo Limiro para falar sobre direito empresarial. Doutor Reinaldo, hoje fala-se muito do princípio da função